Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer por esse ajuntamento, agradecer ao Pai pelo tempo que nós ficaremos juntos conversando a respeito desse assunto. Pedimos que o Senhor trabalhe na nossa mente, no nosso coração, na nossa disposição, e que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Essa música, que é do Chico Buarque de Holanda e Rui Guerra, e foi assim muito conhecida e trabalhada na voz excepcional do Ney Matogrosso, ela fez parte também da trilha sonora de uma novela chamada Pecado Rasgado, né? Não era Pecado Capital? Vocês estão bons, hein? Vocês estão bons em novela, né? Vocês estão bons em novela, né? Outro dia eu estava ouvindo o Augusto Nicodemos, ele falando assim, vamos fazer uma exegese da palavra novela. Né? Fazer uma exegese da palavra novela. A novela é um nó, né? Nó, porque ela vai dando nó na nossa alma, na nossa vida, e vela, porque a gente fica como que morto dentro de um velório, né? Eu achei interessante essa... E essa música do Não Existe Pecado do Lado de Baixo do Equador, na realidade é uma frase, né? Era uma maneira de dizer que tinha no século XVII, que ao sul do Equador não tinha pecado. O pecado deveria ser considerado na linha de cima do Equador, ou seja, debaixo do Equador tinha um dito popular dizendo assim, pode-se fazer qualquer coisa. Evidentemente, quem que está debaixo da linha do Equador ou ao sul do Equador? Quem? Brasil, né? Nós estamos aqui. Então a gente podia, assim, a Europa era considerado o centro. No século XVII, nós estamos aqui, assim, 100 anos de reforma, né? Século XVI, XVII, a Igreja Católica ali no século... E o modelo expansionista vindo para debaixo do Equador, tá? Então, debaixo do Equador não existe pecado, existe pecado aqui. A gente tem que considerar as coisas pecaminosas aqui na Europa. Lá a gente não precisa ter esse trato, esse cuidado. Mas vamos voltar para o que não conseguimos terminar a semana passada, mas a gente falou bastante coisa a respeito de pecado original, né? Que também falamos que Deus não foi Ele que criou o pecado. E a gente trabalhou um pouco nessa questão da visão de Agostinho. Herdamos uma natureza pecaminosa que se manifesta em pecados reais. De fato, por causa da nossa natureza caída, o pecado é inevitável. Ele está falando do ser humano. O ser humano, como ser humano, tem uma natureza pecaminosa, uma natureza caída, e por isso o pecado é inevitável. E aqui, Agostinho vai trabalhar com essas 3 colunas, né? Antes da queda, depois da queda e depois da ressurreição. E essas 3 colunas, antes da queda, ele vai dizer assim, antes da queda, o que acontecia com o homem? Qual era a possibilidade do homem? O homem podia pecar e ele podia não pecar. Antes da queda, o homem podia pecar e o homem podia não pecar. Antes da queda, o homem podia morrer e antes da queda, o homem podia não morrer. Depois da queda, o homem não podia mais deixar de pecar. E depois da queda, o homem não podia mais deixar de morrer. E na ressurreição, o homem não poderá mais pecar
e, consequentemente, o homem não poderá mais morrer. Essas três divisões argumentaram a tese de Agostinho contra a tese de Pelágio, que dizia que o homem nasce bom. Tá? Quem pecou foi Adão, o homem nasce bom. Ele se perverte ao longo do caminho. Tudo bem aqui, gente? Vamos lá para Efésios, então. Abram a Bíblia de vocês, liguem o celular de vocês. Vamos falar um pouco de Efésios. Efésios capítulo 2, dos versos de 1 a 6. A minha está a Bíblia em Joel, peraí. Efésios. Tirar Efésios daqui. Efésios capítulo 2, de 1 a 6. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, Deus nos concedeu vida enquanto nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Nos quais pecados andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ou aqui só os nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Antes de nós sermos salvos por Deus, nós vivíamos em nossas transgressões, em nossos delitos, e éramos filhos da ira. Bom, se a gente fizer uma pequena observação aqui, a gente vai ver o seguinte, olha. Nós estávamos, em primeiro lugar, seguindo a ordem do presente mundo. Vejam lá, 2 João, capítulo 2, 15 e 16. Eu tentei colocar o máximo possível de texto aqui na projeção, tá? Nós seguíamos a presente ordem do mundo. Em 2 João, diz assim, não amem, eu acho que não sei se é 2 João ou 1 João, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que está no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. Antes da nossa conversão, nós seguíamos a presente ordem do mundo. Eu não estou falando nada que vocês não conheçam. Tá? Número 2. Antes da nossa conversão, nós seguíamos a Satanás. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Antes da nossa conversão, nós seguíamos a presente ordem do mundo, nós seguíamos a Satanás, e 3, nós seguíamos o nosso desejo,
porque Efésios capítulo 2, versículo 3, que nós lemos, também diz, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Então, a situação nossa antes da conversão era terrível, porque a gente tinha uma natureza, a gente estava servo dessa natureza, e nós seguíamos a ordem do mundo, nós seguíamos a Satanás e nós seguíamos os nossos próprios desejos. Tudo bem aqui? Mesmo? Então vamos continuar. Aí nós vamos voltar lá para Agostinho. Antes de Gênesis 3, posso pecar, posso não pecar. Posso morrer, posso não morrer. Tá? Ou seja, até a manifestação do pecado, até a tomada de decisão de Adão, ele tinha essa condição de falar sim ou não para o pecado. Depois de Gênesis 3, o ser humano já não podia mais falar não para o pecado. Ele não tem mais essa condição, porque ele está seguindo automaticamente a ordem do mundo, Satanás e os seus próprios desejos, como a gente projetou anteriormente. E depois da ressurreição, ele não pode mais pecar, porque vai estar todo restaurado. Tudo bem? Então tá bom. E agora com o advento da cruz? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. O homem natural segue ali, ó. E agora com o advento da cruz? Eu teria uma divisão, ou eu teria alguma argumentação a fazer entre Gênesis 3 e a ressurreição? Posso trabalhar alguma coisa entre Gênesis 3 e a ressurreição? Entenderam minha pergunta? A classe é grande, a gente não consegue conversar muito, tá? Entenderam o que eu falei? O que aconteceria se eu colocasse a cruz agora aqui, ou, no nosso caso, colocando a cruz agora aqui? Aquelas palavras, não posso não pecar e não posso não morrer, poderia ser alterada? Sim, não. É assim, aqui tem que ser sim, não, levanta o braço. Sim. Sim, pode ser alterado aquilo? Sim. Não. Tá bom. Os que acham que sim, como é que a gente alteraria aquilo? Bom, então vamos lá, para o mais fácil. Posso não morrer? Olha, posso não morrer, eu posso deixar, eu mesmo convertido, eu posso não morrer? Não, mas aqui é fisicamente, ó. Eu vou voltar lá, tá, ó. Antes de Gênesis 3, o homem pode pecar e podia não pecar. Deus falou para ele, ó, não faz, se fizer vai ter isso. Então ele tinha a possibilidade de ter um arbítrio e falar não ou sim. As consequências, se ele falasse sim, ele ia morrer. Se ele falasse não, ele não iria morrer. Depois de Gênesis 3, ele não pode mais não pecar. O ser humano está condenado ao pecado e, consequentemente, condenado à morte. Então, a minha pergunta, entrou a cruz na história. Eu posso não morrer com a cruz? Fisicamente, gente. Não. Eu vou morrer mesmo que eu seja uma pessoa convertida. Perfeito? O problema agora é o seguinte: posso não pecar? Sim ou não? Não? Sim? Sim, levanta a mão. Eu posso não pecar.
Posso pecar? Levanta a mão. Olha que confusão. Olha a confusão. Confusão. Isso tem a ver com aquela definição que a gente pode ter a respeito de natureza pecaminosa. Tá? A nossa natureza pecaminosa. Eu vou indicar um livro, depois vocês podem ler com mais, assim, aqueles que gostam de pesquisar, o livro do John MacArthur, cujo título é Sociedade Sem Pecado. Tá? Vocês não vão encontrar em livraria, mas vocês podem baixar em PDF, pelo SlideShare. Sociedade Sem Pecado, do John MacArthur. O John MacArthur ele vai falar uma coisa interessante, está no apêndice 1, lá no finalzinho do livro, ele vai falar um negócio interessante sobre essa questão de nós termos uma natureza pecaminosa, porque ele não concorda, e com todo o respeito, tá? Com o Scofield. E a gente aqui, muitos de vocês já tiveram a Bíblia de Scofield, se é que alguém não tem aqui, tá? Mas o John MacArthur ele faz um questionamento a respeito do pensamento do Scofield, dizendo o seguinte, que a colocação no início do século XX foi que o crente tinha uma natureza pecaminosa. E essa questão da natureza pecaminosa, ela foi um tanto quanto pervertida, como assim, nós temos uma natureza e nós nos convertemos e Deus insere uma outra natureza em nós. Inserindo uma outra natureza, o convertido ele tem uma natureza pecaminosa e uma natureza graciosa, vamos chamar isso, uma natureza pecaminosa e uma natureza graciosa. Com isso, o John MacArthur ele vai dizer assim, parece que nós temos uma esquizofrenia espiritual. Acho interessante essa proposta. Será realmente que a gente tem uma esquizofrenia espiritual porque a gente não entende o que significa isso? Vejam bem, eu não tenho nada contra se você disser que existe a natureza pecaminosa, mesmo na pessoa convertida. O problema é assim, quando você diz o que é natureza pecaminosa, acho que você precisa definir isso. Tá? Precisa definir. E acho que muitas vezes, em muito estudo e muita conversa com algumas pessoas, ao longo desses meus anos de conversão, eu já cheguei a falar com as pessoas a respeito dessa questão. A gente peca porque a gente tem uma natureza pecaminosa. O problema é, será que eu me fiz entender com quem estava me ouvindo o que significava isso? Vou dar um exemplo para vocês. Eu acabei me envolvendo no aconselhamento de um casal, um jovem e uma jovem. Vou contar o fato. Eles acabaram se encontrando para orar. E oração vem, oração vai, oração vem, oração vai. Como é que acabou isso? Tendo um relacionamento sexual. Tá? Muito bem. Quando fui chamado e a gente se envolveu para termos uma conversa e um aconselhamento com esses jovens, tá bom, houve arrependimento, aparentemente houve arrependimento tal, e a gente precisou tomar as ações necessárias a respeito disso. Mas me chamou muito a atenção a fala de um deles com relação ao pecado propriamente dito. Então a fala foi assim, olha, eu sou assim, eu pequei porque eu sou assim. E aí acrescentava algumas, eu vou chamar de verdades, né? Porque era a moda do evangélicos num primeiro momento. É assim, eu pequei porque eu sou assim, eu tenho uma natureza pecaminosa e meu pai pecou, minha mãe pecou, minha avó pecou, e para eu não fazer isso, vocês precisam me ajudar a quebrar essa maldição.
Percebem o problema aqui? Então é assim, quando nós conversamos em conversa com a pessoa, eu falei assim, tá bom, deixa eu entender melhor o que aconteceu. Então veja só, um foi orar na casa do outro, o outro estava sozinho, eles começaram a orar em línguas, e aí uma coisa levou a outra e eles tiveram relação sexual. Gente, o diabo precisa ajudar essa situação? O diabo precisa fazer alguma força, dar alguma forcinha para essa situação? Então, essa questão de, olha, eu tenho essa natureza, eu peco, precisa um pouco mais de esclarecimento a respeito dessa questão. Por isso, eu preciso conversar com vocês a respeito de Romanos capítulo 6. Vamos lá, vamos nos deter um pouco em Romanos capítulo 6. De novo, tá? Eu não estou dizendo que a sua fala, que nós temos essa natureza pecaminosa, eu discordo de você. Eu estou dizendo que para afirmar isso a gente precisa ser um pouquinho mais extenso nessa questão. Bom, Romanos capítulo 6, primeiramente eu gostaria de chamar a atenção o texto é longo, tá bom? Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês de alguns versículos e a gente vai somando essas informações. Vejam só. Bom, a primeira coisa é que, capítulo 6, Paulo vai iniciar, em cima da argumentação toda a respeito de pecado, ele vai começar o texto dizendo assim, talvez alguns de vocês possam perguntar, permaneceremos, pois, no pecado, para que seja a graça mais abundante? É como se Paulo estivesse falando assim, enquanto eu estou expondo isso para vocês, eu tenho certeza, ou eu acho, que alguém entre vocês vai perguntar a seguinte coisa, bom, então, vamos pecar, porque quanto mais a gente peca, mais abundante é a graça. Então, Paulo está respondendo a esse possível questionamento. Então, ele começa no versículo 3. Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo, somos batizados na sua morte. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Versículo 9. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Versículo 16. Não sabeis que aquele que vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servo, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? E nesses 16 versículos, Paulo vai falar 4 vezes a respeito de conhecimento. Olha, vocês não sabem isso? Vocês ignoram isso? Conhecimento deve ser seguido com amor. Esse é um fato. Tá legal? Vejam lá em 1 Coríntios capítulo 8, verso 1. Conhecimento por conhecimento, nós teríamos um problema. Conhecimento tem que ser acompanhado de amor. O que fala lá em 1 Coríntios capítulo 8? Verso 1. Quem pode ler? Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Tá. O que Paulo está falando aqui é o seguinte, todos nós temos conhecimento a respeito das coisas que estavam acontecendo ali em Coríntios, né? Ele está dizendo isso para a igreja, e o que é que estava acontecendo a respeito da carne, que o pessoal estava tendo um questionamento ali em Coríntios? Quem sabe? Qual era o problema ali? Qual era o nó ali?
Pode levantar e falar, qual era o problema? A picanha promocional, né? Isso. A carne, naturalmente, era oferecida a ídolos, aos ídolos, e era conduzido pelos sacerdotes. Todo esse negócio era feito pelos sacerdotes, né? A carne que restava vinha para o povo comer, tá? E ela era mais barata. Então o povo comprava essa carne mais barata. As pessoas que tinham se convertido falavam assim: puxa vida, mas você está comendo carne que foi sacrificada para ídolos. E como é que Paulo trabalha essa questão? Como é que Paulo trabalha essa questão na vida dos crentes? Vamos, gente. Rapaz, não é possível, vocês nunca leram 1 Coríntios? Não tendo conhecimento, né? Então não há se você tem ideia que aquilo foi feito realmente, aquele alimento foi oferecido em sacrifício, né? Se você tem esse conhecimento, aquela coisa toda. Agora, se você não tem lá, você não passa no alimento. Tá, que mais? O ídolo não é nada. Que mais? Ele pede para respeitar os de pequena fé que tropeçariam bem com um mau exemplo. Ok. Fala, Meco. Se aquilo que você vai comer faz o teu irmão se escandalizar e pegar, você não vai comer. Se aquilo que você vai comer criar escândalo para o seu irmão, não coma. É isso que Paulo vai tratar em 1 Coríntios capítulo 8. E ele vai lá tratar também lá em Romanos. Tá? O que é escandalizar? Tropeçar na fé e questionar o princípio e ver, se enfraquecer aquilo que ele acredita ser correto. Tá, vamos dar um exemplo disso. Então, por exemplo, o indivíduo, vamos supor que come ou bebe algo e o irmão que está na fé entende que aquilo é totalmente contrário ao que ele crê, na criação, no nacionalismo, etc. E isso pode enfraquecê-lo por ele estar escandalizando. Então, se é isso, você deve, por causa do amor ao irmão, você se abstém de comer ou de beber qualquer coisa que possa escandalizar e fazer com que ele fique fraco. Ok, então vamos lá. Eu não tenho problema nenhum em comer essa carne. Mas o Rômulo tem problema em comer essa carne. Tá? Ele vê eu comendo essa carne. A consciência do Rômulo fala: não coma essa carne. Porque ele tem problema em comer essa carne. A consciência dele não é como a minha consciência. Aí, mas vendo que eu como essa carne, ele pega e come essa carne também. Ele não está preparado na consciência para comer essa carne. E quando ele o faz, eu estou escandalizando ele. Entenderam? Ele, eu vou dizer aqui, eu vou citar o Rômulo, tá? Só para a gente ficar aqui, ficar mais claro. Ele acha que comer carne que foi sacrificada para os ídolos é pecado. Eu não acho. Eu como a carne. Mas como ele ainda está com a consciência fraca, a espiritualidade dele está começando, ele está começando a se desenvolver nessa jornada, ele come a carne porque eu estou comendo, mas ele tem um problema com a consciência dele. Nesse caso, eu estou escandalizando ele. E a Bíblia fala para eu não escandalizar. O fraco na fé. Ele que é alguma figurinha. Não, bobagem, é fraco. Estou falando de fraqueza na fé, né?
É uma pessoa fraca na fé. Tá? Tudo bem, gente? Então, o meu conhecimento, tá? O meu conhecimento, eles têm que estar cerceado pelo amor. Não basta eu conhecer por conhecer. Ele tem que estar cerceado pelo amor. Eu conheço e não tenho problema nenhum com determinada coisa, mas o meu irmão, que está crescendo na fé, que tem imaturidade na fé, ainda tem problema. Então, eu, para não escandalizá-lo, para que ele não faça alguma coisa que ainda ele não está com a consciência preparada para isso, ele deve deixar de fazer. Assim, seja qual for o seu modo de ver a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena na vida própria, mas aquele que tem dúvida é condenado a se condenar porque não pode com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então, pegando esse texto aí, olha, ele não está seguro para fazer isso. O Rômulo não está seguro para fazer isso, mas ele faz, ele está quebrando alguma coisa. E fazendo isso, ele vai pecar contra a consciência dele. E eu estou escandalizando ele por causa disso. Então, só uma coisinha. Nós temos aqui que tomar alguns cuidados, né? Já que a gente abriu esse parênteses, temos que tomar cuidado, porque a gente não sabe o grau de fortalecimento ou enfraquecimento que essa pessoa ainda está. Temos que tomar cuidado com bebida, com vinho, com alguma coisa, tá? Eu, de vez em quando, quando a gente está terminando aqui, eu falo para vocês, boa macarronada, não é isso? Boa macarronada, boa carne. E tinha uma época que eu falava um bom vinho. Alguém chegou para mim e falou assim, cara, eu acho melhor você não falar bom vinho. Por quê? Porque tem algumas pessoas que muitas vezes têm problema com isso. Falei, claro, você tem toda a razão. Então eu não falo mais bom vinho, falo boa água, boa Coca-Cola, mas é verdade, é verdade. Por quê? Porque pode ter entre nós algumas pessoas que têm problema com vinho, eu não os conheço totalmente. Não estou dizendo que beber vinho é errado, estou dizendo que eu posso estar gerando alguma coisa em alguém, então tá bom, vamos parar de falar bom vinho, falar boa Coca-Cola. Se alguém tem problema com Coca-Cola, olha... Coca-Cola é o único refrigerante que vocês vão encontrar lá na eternidade. Então, meus amigos, se você é contra a Coca aqui, tanto faz, tá bom? Isso é uma fraqueza que você precisa se desvencilhar disso e acabou. Você vai ter só Coca-Cola lá. Pronto. Ela geralmente é exemplo para outros que são com menos maturidade. Isso é um grande problema, não só com relação a comer, beber, mas ao ensino. Muita gente faz coisa porque fala, o Alcides fez, eu vou fazer também. É um problema. Então, é uma responsabilidade muito grande quando você, principalmente, tem um relacionamento com alguém que você sabe que é menos maduro, porque você pode ser o exemplo para ela. E ela vai fazer usando a desculpa, mas a outra fez, foi. Verdade. E ela peca. Ela peca. Ela não está preparada para isso. A gente tem que respeitar a caminhada da pessoa. Ok? Então tá bom. A falta de conhecimento é outro problema. Se o muito conhecimento sem amor é um problema, a falta de conhecimento também é. Certo? O texto, o próprio Romanos capítulo 10, versículo 2. Quem pode ler? Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Ok. E lá em Oséias capítulo 4, verso 6, vai falar o quê? Meu povo padece porque não tem conhecimento. A falta de conhecimento é um problema. Então, vou voltar aqui à questão do irmãozinho fraco. Como é que eu faço para ajudá-lo?
Como é que eu faço para ajudar o Rômulo? Tá. E ensino, né? Vou levá-lo ao crescimento. É óbvio que isso é uma ação também do próprio Deus na vida do Rômulo. Mas enquanto a mim, eu vou levá-lo a crescer na fé, respeitando os seus limites. Tem muita gente que não conhece algumas coisas das Escrituras. E a gente fala alguma coisa e as pessoas ficam assim, meio chocado com algumas coisas, né? E a gente precisa trabalhar. Então, outro dia eu estava falando para alguém, casamento não é bíblico. Casamento na igreja não é bíblico. Então, você precisa falar, pera um pouquinho, vem cá. Não é que o casamento na igreja seja contra a vontade de Deus, não é isso. É que na Bíblia ela não fala que você precisa entrar numa igreja com a noiva vestida de branco, entenderam? Tem determinadas coisas que a gente fala que para nós é natural, é fácil de entendimento, mas para aquele que ouve parece que você jogou uma pedra na pessoa. Então você também precisa caminhar com essa pessoa, perceber se ela está tendo reações com relação àquilo que você está falando e dar uma caminhada com ela. Porque, às vezes, o que falta para ela é puro conhecimento. O que Paulo está dizendo aqui para Romanos, naquela argumentação, ele diz assim, cara, vocês não sabem, vocês não têm conhecimento disso. Está faltando conhecimento para vocês. Tudo bem, gente? Podemos seguir? Então tá bom. Eu falei do item B, item C, a Regina fala para mim, nossa, você fica falando item 1, 1A, é coisa de engenheiro, né? né Zé? A gente que fala isso. 1A, 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 1. Essa é coisa, para ficar mais claro, isso é coisa de engenheiro. Então, eu estou falando ainda, não podemos ignorar, né? Conhecimento deve ser seguido com amor, a falta de conhecimento é um grande problema, e nós estamos sendo renovados pelo conhecimento. Vejam lá, Colossenses capítulo 3, verso 9. Pô, mas já acabou? Não, vamos para o intervalo. Bom, nós temos que ser renovados pelo conhecimento, está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 9. Não mentais uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o que está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nós temos que estar constantemente sendo renovados à imagem de Jesus. Rogo a vós, Romanos 12, não se amoldem às paixões, padrões ou padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, sejam capazes de experimentar qual seja a boa, santa, perfeita vontade de Deus. O que é que eu preciso saber? O velho homem foi crucificado. Vejam lá, Romanos capítulo 6, versículos 6, 7 e 11. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Versículo 7. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Se tem uma coisa que eu preciso saber, é que o meu velho homem foi crucificado com Jesus. O meu velho homem está morto. O meu velho homem ressuscitou com Jesus. Tudo bem? 2.
O pecado está destronado, ilimitado, mas o pecado não está eliminado. Vejam os versículos 12 e 13 de Romanos 6, 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os desejos. Não ofereçam os vossos membros ou os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça. O pecado na nossa vida está destronado, ilimitado, mas não está eliminado. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Existe pecado e existem coisas que nos atrapalham nessa carreira que está proposta e que podem nos levar ao pecado. Nós temos que nos desvencilhar dessas coisas. Tudo bem? Dúvidas? Temos que obedecer a Deus como escravos. Versículos 16 e 17. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daqueles a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque também vocês têm sido escravos do pecado. Porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma e ensino que lhes foi transmitida. Quando você entende quem é Jesus, o Espírito de Deus trabalha na sua vida e você nasce de novo, você não é mais escravo do pecado. Existem dois tipos de seres humanos. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da justiça. Escravos do pecado são todos aqueles que ainda não se renderam à pessoa de Jesus. Escravos do pecado são todos aqueles que não nasceram de novo. Se você nasceu de novo, você não é mais escravo do pecado. Vocês entenderam a complexidade desse negócio? Escravo pode dizer sim ou não? Sim ou não? Escravo tem o direito de dizer sim ou não? Então, antes de nascer de novo, antes de ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus, qual era a sua posição? Escravo do quê? Ou escravo de quem? Do pecado. Você poderia dizer não para o pecado? Não. Você é escravo do pecado. E agora, sendo escravo da justiça, você pode dizer não para a justiça? Não? Pode ou não? Então o escravo tem direito. Vocês entendem a complexidade desse negócio? O pecado morreu em mim, eu estou morto para o pecado. Não é que o pecado morreu em mim, eu estou morto para o pecado. Eu estou ressurreto com o Senhor Jesus. Eu sou escravo dele. Oi?
você está se referindo a Romanos capítulo 7, dos versículos 14 até o versículo 25. É um texto complicado. É uma situação complicada, né? Eu sei. Quando a gente trabalha nessa questão, dois textos te vêm à mente. Romanos capítulo 7, de 14 a 25, e Colossenses capítulo 3, versículo 10, não é isso? Que fala assim: mortificai a vossa natureza pecaminosa. Não é isso que está lá? É 3:10, 3:5. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza pecaminosa. Deixa eu continuar aqui, vamos ver se a gente chega lá. Deixa eu falar mais um pouco, depois a gente tenta entrar nesse negócio. O item 3 que eu queria falar com vocês é: sobre qualquer tentação, não sobreveio a você tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além daquilo que você possa suportar. Eu morri para o pecado. Opa, peraí. Ctrl Z. Eu morri para o pecado morreu, foi morto ali na cruz com o Senhor Jesus. Eu ressuscitei com o Senhor Jesus. Deus não vai permitir que nenhuma tentação chegue para mim que eu não possa suportar. Tá? Então, o que eu tenho que pensar e o que eu tenho que questionar um pouco é, quando eu falo de ter uma natureza pecaminosa, eu preciso entender o que é isso. Eu não posso, pecado na minha vida tem que ser o quê? Um tropeço. Pecado na minha vida, por causa da situação toda descrita em Romanos capítulo 6, tem que ser um acidente de percurso. O pecado na minha vida não pode ser desculpado com a minha natureza é assim. Não. Tem alguma coisa aqui que está faltando entendimento. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Vamos lá, vamos para esse texto aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Alguém tem outra versão aí, por favor? Outra versão. Ok, outra versão. Tá. Faça morrer aqui, vocês vão encontrar a tradução mais literal aqui do texto, apesar da NVI e outras versões colocarem natureza pecaminosa, mas a tradução mais literal é membros. Façam morrer os membros dos vossos corpos. Aqui a gente tem que entender o seguinte: qual era o grande problema da igreja de Colossos? Tinha dois grandes problemas na realidade, era a somatória de dois grandes problemas que é conhecida como o pecado da igreja de Colossos, os pecados dos colossenses. Vocês sabem quais eram? Era uma somatória da crença judaica
nos sacrifícios, ainda eles voltavam para o Antigo Testamento, e do ascetismo religioso. Isso era uma mistura, estava impregnado dentro da igreja de Colossenses. O ascetismo religioso fazia que estava ligado com o gnosticismo dentro da igreja, por causa daquela cultura, dizia o seguinte: o corpo é mau, o que serve e o que presta é a alma. Então nós temos que cuidar da alma porque o corpo não tem jeito. Isso estava dentro da igreja e estava sendo impregnado nessa forma doutrinária. Quando Paulo está escrevendo, e o texto, se vocês olharem ali na palavra, no original, vai falar membros. O que Paulo está dizendo é assim, olha, não basta você cuidar da alma, do seu interior, sacrifiquem, amorteçam os membros dos seus corpos. Não é porque você acha que os membros, por não terem influência espiritual, eles têm sim. Essa crença gnóstica de que o interior é bom e o mal não tem jeito, então você pode fazer qualquer coisa com o exterior, é errado. Você tem que mortificar os membros do seu corpo. E o entendimento de mortificar os membros do seu corpo, é claro que as Escrituras diz o homem como um todo. A Escritura não separa o homem, isso é alma, corpo, emoção, vontade. A Bíblia fala corpo, a Bíblia fala ser humano. Tá? Tanto é que nós vamos ressuscitar, nós teremos corpos, nós não seremos espíritos, nós teremos corpos ressurretos. Então, não tem problema, a NVI traduziu como natureza pecaminosa. Outras versões, a ARA também deve ter traduzido como natureza, mas a gente precisa entender isso, porque muitas vezes a gente acha que a gente peca porque eu tenho uma natureza pecaminosa. Não, pecado na nossa vida tem que ser um tropeção. Pecado na nossa vida tem que ser algo que aconteça, sabe? Esporadiamente não, né? Esporadicamente. Esporadicamente. Aí, nós vamos ter que entrar no texto de Romanos capítulo 7, dos versos 14 e 25, que é um texto difícil de se entender. Por quê? Porque Paulo vai falar em Romanos capítulo 6, toda essa questão a respeito de você estar morto, pecado, você está morto para o poder do pecado, e a gente canta isso, né? Qual é a música que a gente canta a respeito disso? Sou livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado, é Romanos capítulo 6. Sou livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado, livre serei. A gente canta isso. Nós estamos cantando Romanos 6. Aí nós lemos... Com tudo isso, Paulo vai começar, estava tudo bem até o versículo 13. Quando chega no versículo 14, de Paulo, do 14 ao 25, tem aquele famoso trecho que diz assim, vamos lá, Romanos capítulo 7, de 13 a 25. De 14, né? Na realidade é a partir do 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então,
o querer fazer o bem, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Qual é o problema desse texto? Bom, tem dois olhares para esse texto. O primeiro olhar é o olhar de que Paulo está falando dele na situação real, em vida, naquele momento. E a segunda visão é que Paulo está falando dele antes da conversão. Então tem duas visões aqui, tá bom? Tem uma terceira visão, que eu acho que tem uma terceira colocação aqui, que é, isso aqui é um acréscimo, tal, mas eu acho que nem todos, a maioria dos comentaristas não vem assim. Então tem duas visões. De quem é que Paulo está falando? É dele naquela realidade que ele está escrevendo para a carta aos Romanos, ou dele antes da conversão? Outro dia eu estava ouvindo o Elder Cardim, que é professor de Romanos do Palavra da Vida, e ele fala a seguinte coisa, e vocês vão concordar com isso. Quem gosta de ler, estudar Romanos aqui? Sempre volte para o livro de Romanos. É impressionante como você aprende algumas coisas com Romanos. Toda vez que você lê o capítulo 7, você olha de uma maneira diferente. Você lê capítulo 7 parece que assim, nossa, Paulo está falando dele. Aí você lê de novo e fala assim, não, ele não está falando dele. Ele está falando dele antes da conversão, não dele na história, no momento que ele está escrevendo. Ele está falando dele antes da conversão. Por quê? Porque determinados textos do capítulo 7 vão contrastar com o capítulo 8. Vejam só. Agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Você não tem nenhuma condenação. Veja o versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ele vai pegar o capítulo 6 e vai pegar o capítulo 8 e parece que tem um intervalo no capítulo 7 que Paulo não está falando a respeito dele naquele momento histórico. Ele está falando a respeito dele antes da conversão. Antes da conversão, ele tinha prazer na lei de Deus. Mas a lei levava ao pecado. Esse era o objetivo da lei. A lei conduzia o ser humano e mostrava ao ser humano quem é o pecado, quem ele é. Então parece que tem textos que parece contraditórios simplesmente na leitura do texto. Por isso, eu acho, e assim, quem sou eu, né? Quando o John MacArthur, por exemplo, ele acha que Paulo está falando dele naquela realidade. Eu acho, e vou aqui concordar com o Elder Cardim, dizendo assim, cara, ele está falando dele antes de ser cristão. Ele tinha prazer na lei de Deus. Ele está dizendo agora para um público que era judeu e que ainda não tinha prazer na justiça. Não conhecia o que era justiça. Mas, gente, não vamos criar problema por causa desse texto, tá bom? Se você acha que Paulo está falando dele, tudo bem, na história dele, tudo bem. Se você acha que Paulo está falando dele antes da conversão, tudo bem também. Talvez eu leia Romanos capítulo 7 a semana que vem e vá falar, nossa, cara, ele está falando dele num momento histórico. O grande problema dessa história toda, eu volto a falar qual é a proposta dessa conversa desde o início. Nós temos que entender o que significa natureza pecaminosa.
Porque se Romanos capítulo 6 diz que eu fui crucificado com o Senhor Jesus, que eu fui ressurreto com o Senhor Jesus, que eu sou servo da justiça, o meu pecado não pode ser desculpado pela minha natureza. Eu não posso ter essa desculpa. Ó, quando eu estava preparando isso, pensando nisso, falei assim, pô, mas isso vai dar margem também para alguém pensar que eu consigo vencer o pecado enquanto vivo. Tá? Que é doutrina de algumas denominações. Eu posso encontrar a santificação plena ainda enquanto eu estiver vivo aqui. Cara, eu não acredito nisso também. Acho que o pecado vai estar sempre presente na minha vida. Parece que eu tenho alguma coisa gravada com o pecado. E muitas vezes ele vem, Deus me dá condição para vencê-lo, mas eu opto por fazê-lo. Isso é uma realidade na vida de cada um de nós. Existem outros textos que falam a respeito do pecado na minha vida? Sim. O pecado, conforme Hebreus capítulo 12, diz que ele age na nossa vida de maneira tenaz. Ele está ali, está grudado na nossa vida. Qualquer bobeada que eu dê, ele vai entrar e vai achar uma brecha, Satanás vai ajudar nessa brecha e eu vou pecar contra Deus. Por isso eu não posso dizer que eu não peco, sim, peco. Por isso tem 1 João capítulo 1, versículo 9. Toda vez que você pecar, você vai diante de Deus e confessa o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar e purificar as suas injustiças. Isso é uma condição de que eu sou um pecador, mas tem que tomar cuidado com relação a isso. Senão a gente vai cair no efeito Tostini. Você lembra do efeito Tostini? Tostini vende mais porque é mais fresquinho ou ele é mais fresquinho porque vende mais? Eu sou pecador porque eu peco ou eu peco porque eu sou pecador? Eu sou pecador porque eu peco? Ou eu peco porque eu sou pecador? O que vocês acham? Vou repetir. Eu sou pecador porque eu peco? Ou eu peco porque eu sou pecador? Eu peco porque eu sou pecador, mas Romanos capítulo 6 vai falar que eu morri por pecado. A luta continua. Eu acho, só terminando assim, depois você fala que, senão não vai dar tempo lá. Os dois para mim são válidos, tá? Os dois para mim são válidos. Porque quando eu peco, a Bíblia fala que eu pequei, sou um pecador. A gente poderia pensar, aqui, que nós estamos em um estado de pecado, mas não necessariamente nós vamos pecar. No seguinte sentido, a nossa natureza pecaminosa está relacionada ao nosso coração, que é desesperadamente corrupto. Verdade. Então, assim, porque assim, pecados a gente pensa em adulterar. Então, eu decidi se eu vou adulterar ou não. Porém, nós estamos em pecado, enquanto nessa carne. Eu acordo de manhã, eu posso pensar, nossa, que chato, que a cara do meu chefe. Ou seja, a natureza pecaminosa nesse sentido, eu ainda estou em pecado, mas eu não necessariamente falar, eu não consigo não pecar. Porque são decisões. Quando você é redimido, Cristo te redimiu. Mas eu estou aqui ainda. Um dia a gente não vai mais ter esse problema de ter que decidir ou não. Porque eu não vou estar mais nesse estado de pecado enquanto na terra. Eu não sei se existe. Fala aí. 1 João 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, e nele permanece a semente de vida. Esse não pode viver pecando, porque nasceu de Deus. Não vive, não pode, né? Crente não pode viver na prática do pecado. Tem alguma coisa errada. O pecado tem que incomodar. É um acidente, o pecado tem que incomodar.
Tá? O pecado tem que gerar arrependimento. O pecado tem que gerar na nossa vida aquela parada e falar, caramba, pequei. Não é simplesmente, confessa e ele está certo, o texto tem, mas o pecado é um negócio, é um problema, tem que ser um problema na minha vida. Deixa eu dizer... Oi? O problema é quando você usa a natureza pecaminosa para justificar os seus pecados. Também, por isso que eu não quero discordar de quem fala a natureza pecaminosa, eu só quero que a gente traga à luz algumas definições que sejam importantes para a gente. É por isso que nós devemos estar sempre encharcados pelo Evangelho. Sem dúvida, Ele tem que estar presente na nossa vida a todo momento. sem dúvida. Senão a gente vai se entregar. A palavra de Deus na nossa vida é extremamente... Nós temos que estar com a palavra de Deus na nossa vida constantemente. Não tenha dúvida. Deixa eu falar uma coisa interessante aqui sobre pecado. A gente... quando uma pessoa dentro da religiosidade católica vai se confessar, o sacerdote ele coloca o quê para a pessoa depois da confissão? O quê? Penitência. Né? Penitência. Tem o seu lado errado, na minha ótica, biblicamente, mas tem um lado positivo. Qual que é o lado errado? Primeiro que a Bíblia não fala sobre esse negócio, de ter penitência. E o lado positivo é assim, cara, tá tudo bem, mas pensa no que você fez. Pensa no que você fez. Está perdoado, tal, está limpo, Deus jogou no mar, está tudo ok, deletou, eu não preciso pagar nada, não tem oração, não tem rosário, nada que eu precise fazer, não tem, mas pense no que você fez. Pensa no que você fez. Tá? Alguém pagou um preço enorme. Pensa no que você fez. Ele pagou o preço com sangue, não foi pouca coisa. Ele deu a vida para pagar o preço do seu pecado. Por isso, a gente precisa... o pecado é uma coisa que está vivo, certo? Ele está limitado, mas a gente tem essa luta aqui. Mais alguém? Bom, deixa eu ver se dá tempo de a gente passar um negocinho aqui só. Para refletir e praticar, né? Como está a sua vida de oração? Nessa batalha, nessa luta com relação ao pecado. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida em relação às Sagradas Escrituras? Você continua crescendo no amor a Jesus? O que você tem feito na prática com isso? Você tem sido um servo? Onde é que você tem que melhorar? Refletindo e tentando colocar em prática a respeito de tentação. Onde, quando e como você foi tentado essa semana? Não quero que você responda, evidentemente, a respeito disso, né? Mas para pensar um pouquinho. Onde, quando e como você foi tentado essa semana? Como é que você reagiu? A Bíblia fala que a tentação não é maior do que aquilo que você pode suportar. Como é que você reagiu?
Você tentou justificar essa sua reação? E aí, você pecou? Bom, se pecou, você confessou? Eu acho que essas percepções, essas reflexões, a gente tem que fazer constantemente, né? Tem que, antes de deitar, antes de dormir, né? Antes de dormir, você tem que fazer uma análise aqui de, pô, como é que foi meu dia, né? Onde que eu errei aqui? Davi é tão preocupado que fala, ó, livra-me daqueles que são ocultos. Tem alguma coisa que o Espírito talvez tenha que chamar a nossa atenção, porque aconteceu, reagi de maneira errada, tentei justificar. Quantas vezes você xingou no trânsito essa semana? Você não tem problema com isso? Olha, assim, eu não tenho tanto problema com isso. A minha esposa fala que por minha causa as pessoas xingam. Então eu tenho assim, eu estou escandalizando. Eu estou escandalizando o outro, né? Eu sou uma pedra de tropeço na vida das outras pessoas. Quantas vezes você reagiu de maneira que você não devia reagir? Palavra que você não deveria ter falado. Resposta que você não devia ter dado. Muito bem, gente. Vamos pedir que Deus trabalhe na nossa vida aqui. Pai, nós queremos pedir que Teu Santo Espírito haja na nossa vida nesse processo que nós falamos que é um processo de santificação, porque nós entendemos que nesse processo o Senhor está presente aqui na nossa vida e nos ajuda com a Tua palavra. Eu peço ao Pai que o Senhor trabalhe e nos mostre aonde é que nós estamos falhando na nossa dependência, na nossa caminhada. Eu sei, ó Pai, que os nossos irmãos, inclusive eu, não queremos justificar pecado na nossa vida, simplesmente dizendo que nós somos assim e que nós vamos pecar. Nos ajude a entender que precisamos ser firmes com relação a isso. Ajuda-nos além do conhecimento, a ter uma prática que sai do interior e vem para a vida real. Ajuda-nos a entender que o Senhor pagou um preço pelo pecado, está pago, está morto. Ajuda-nos, ó Pai. O nosso velho homem está ali na cruz com o Senhor. Estamos ressurretos com o Senhor. Nos ajude a viver dessa maneira. Em nome de Jesus.